Boa noite, pessoal. Aqui é o Evandro Fioravante, do Império dos Bots. Neste momento eu quero apresentar para vocês a versão 2.0 do Robodylion. Tá? Fizemos algumas modificações aqui, melhorias no robô, tá? Algumas melhorias visuais e outras com o objetivo, né, de alcançarmos maiores lucros e resultados com a utilização do robô. Tá? Primeiramente, aqui no painel gráfico, nós colocamos aqui algumas opções, como por exemplo, tá, o lucro da operação. Tá? Anteriormente, na versão 1.8, tínhamos o lucro da operação que aparecia aqui no painel. Tá? O lucro da operação em conta net tem apenas uma operação rodando desse ativo, tá? Mas quando estamos operando em conta red, ele faz o cálculo da soma de todas as posições que estão abertas naquele momento. Então, na versão 1.9, nós colocamos na linha de entrada da operação, que é ou preço de entrada ou preço médio, ali ele mostra o valor, né, do lucro, né, das operações se modificando durante o andamento do pregão. Nós deixamos essa linha, tá, e colocamos aqui a opção do lucro da operação, né, para aparecer aqui também no painel. Outra informação que nós colocamos aqui no painel é o DX superior e o DX inferior. Tá? Caso a pessoa esteja operando com a opção de afastamento de média DX, que é essa estratégia aqui, tá? Que tem o afastamento de média DX, a pessoa pode verificar se ela está próxima ou não do DX. Tá? Vamos supor que ela definiu ali dentro dos parâmetros do robô que o DX superior seja 100 pontos e o DX inferior seja 100 pontos. Tá? Então aqui, caso, vamos supor, esteja mais ou menos aqui nessa direção, e a gente pode verificar que daqui até aqui ele está com 70 pontos de distância, então ele vai aparecer essa informação aqui no painel para a pessoa. Então a pessoa sabe que naquele momento ele está com DX de 70, ele ainda não alcançou o seu DX de 100, por exemplo, que pode ser uma opção que ela tenha definido lá como parâmetro do robô. Tá? Aqui ele só irá mostrar a informação relativa, tá, à localização do preço naquele momento. Tá? Quando você trabalha com DX superior, ele está trabalhando com preço, pode trabalhar com preço ASCII ou com preço BID, tá? Dependendo da estratégia que você está utilizando. Caso você queira, por exemplo, fazer uma compra aqui nesse DX superior, você está trabalhando com preço ASCII. Caso seja uma venda, é o preço BID. Tá? Então, sempre quando você trabalha com uma compra, você trabalha com preço ASCII. E sempre quando você trabalha com uma venda, você trabalha com preço BID. Então, no momento em que o preço ASCII estiver acima aqui dessa linha central, ele vai mostrar aqui a informação do DX superior. Tá? Caso esteja abaixo da linha central, ele vai mostrar a informação do DX inferior. Tá? Então essas são as informações que nós colocamos aqui no painel. Tá? Outras opções que nós colocamos aqui no robô também, podemos verificar aqui nas suas configurações. Tá? Nós colocamos aqui uma opção para que o robô possa fazer entradas seguidas na mesma direção. Então você pode definir aqui, nessa opção entradas seguidas na mesma direção, quantas entradas você quer que o robô faça na mesma direção. Porque anteriormente a opção que tínhamos era compras e vendas alternadas. Quer dizer que se essa opção estivesse ligada, se você fizesse uma compra, a próxima opção seria uma venda, e a próxima seria uma compra e a próxima seria uma venda. Então ele iria intercalando as operações. A partir desse momento, você pode definir, por exemplo, eu quero que o robô faça 2 entradas seguidas na mesma direção. Quer dizer que se ele fizer uma compra e depois que ele finalizar, ele pode entrar em mais uma compra novamente. Tá? Então ele vai fazer 2 compras seguidas. Tá? Só que depois, na terceira operação, ele vai fazer uma venda. Tá? Ou seja, ele pode fazer compras e vendas alternadas também, nesse exemplo que eu estou dando, né? Claro, mas só que ele só pode fazer no máximo 2 compras seguidas e no máximo 2 vendas seguidas. Aqui no caso, porque eu defini como
2 aqui a opção, tá? Caso eu deixe essa opção zerada, ele vai operar sem essa definição, tá? Essa daqui é uma das alterações que nós fizemos. Outra alteração que nós fizemos aqui, né, que foi uma atualização interessante, que nós acrescentamos um indicador aqui no robô, tá? Eu quero agradecer aqui ao Leif, tá? Que faz parte do grupo VIP. Ele aqui nos apresentou esse indicador, tá? E esse indicador nós achamos interessante, tá? Para que possamos filtrar melhor aqui as nossas entradas, tá? Então nós acrescentamos esse indicador em todas as estratégias do robô. Lembrando que o robô possui 4 estratégias, que é o afastamento de média DX, contagem de candles, alinhamento de 3 médias móveis, tá? E a virada de high-low. Nessas 4 opções, né, de estratégias existentes no nosso robô, nós acrescentamos o filtro de Vertex. Vertex é o nome do indicador, tá? Então aqui, por exemplo, eu estou aqui na estratégia afastamento DX. Se eu verificar aqui no final das opções, eu tenho aqui filtro de Vertex, tá? Então eu tenho a opção de ligar ou desligar esse filtro, tá? Eu tenho o período, tá? Que é a quantidade de candles que ele vai fazer o cálculo para poder fazer o cálculo do indicador. E também nós temos aqui o nível superior e o nível inferior, tá? O nível superior sempre tem que ser um número positivo e o nível inferior sempre tem que ser um número negativo, tá? Então eu vou dar OK aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui, afastamento DX. Eu tenho que ligar a opção aqui, tá? Eu tenho que... Espera aí, aqui. Eu tenho que ligar a opção, tá? Então a opção está ligada. Agora ele vai aparecer. Eu liguei o RSI também. Deixa eu me desligar aqui o RSI. RSI não iremos utilizar. Iremos utilizar somente o filtro de Vertex. Deixa eu ver aqui. É aqui nessa parte. É aqui. O RSI eu vou desligar. Então, como é que funciona aqui esse Vertex? Ele funciona parecido com o RSI, tá? Ou seja, com o índice de força relativa. Como é que ele funciona? Eu coloquei lá os níveis 10 e menos 10. Então eu posso observar aqui que existe o nível 10 e existe o nível menos 10. No momento na entrada, caso, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma venda aqui nessa média DX superior e vou fazer uma compra na média DX inferior. Então, se eu tiver com o filtro ligado, no momento em que ele for fazer a entrada aqui, a entrada de venda no nível superior do DX, ele vai observar o Vertex. Ele só vai fazer a entrada caso a linha do Vertex seja igual ou maior do que 10. Porque eu defini o nível superior como 10, tá? E no momento em que ele for fazer a venda, tá? A compra, quer dizer, ele vai observar se o nível é menor ou igual a menos 10, tá? Então, ele vai fazer a compra sempre na região a venda, no caso, né? Sempre na região de sobrecompra e a compra sempre na região de sobrevenda. Então, aqui no caso, eu defini a sobrecompra como 10 e eu defini a sobrevenda como nível menos 10. Tá? Então, nós temos observado que o funcionamento do indicador e nós achamos interessante, vimos que ele tem uma boa assertividade, então nisso nós acrescentamos esse indicador aqui no robô, tá? Então, repetindo que esse indicador ele está disponível em todas as estratégias do robô, tá? Agora, uma outra melhoria que nós fizemos aqui foi com relação ao gradiente linear, tá? Antigamente o nosso gradiente linear, ele trabalhava somente com ordens a mercado. Então nós colocamos, tá, aqui o gradiente linear para ele trabalhar somente com ordens na pedra, tá? Somente com ordens limite. Então, tanto as distâncias, que são os aumentos de posição, quanto os alvos, que são as realizações parciais de cada aumento de posição, ele vai ser colocado na pedra, tá? Ou seja, no book, tá? Aquela informação vai ser colocada no book. Então, eu tenho aqui as distâncias, que são os aumentos de posição. Eu tenho aqui os alvos, tá?
que eles são as realizações parciais de cada aumento de posição. Lembrando que cada alvo que for pego, tá? Ele vai recolocar aquele aumento de posição no lugar onde ele estava. Então aqui é um gradiente, tá? Se ele pega o aumento de posição, ele libera a realização parcial do aumento. Quando pegar a realização parcial do aumento, ele libera novamente aquele aumento de posição na posição em que ele estava, tá? Então aqui você tem também o volume de entrada, quer dizer que o volume está relacionado com o aumento de posição, e você também tem o volume de saída, que está relacionado com o alvo, que é a realização parcial daquele aumento de posição. E aqui você tem a opção também de colocar o take profit do preço médio, que obviamente que essa opção deve ser utilizada, tá? Porque se você precisa alterar aqui a cada aumento de posição o seu take profit para que você possa sair da operação o mais rápido possível com lucro, tá? Outra coisa importante aqui foi que eu coloquei o volume de entrada e o volume de saída como um próximo ao outro, porque eu quero que observem o seguinte: o volume de saída ele não pode ser maior do que o volume de entrada, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu coloque como volume de entrada 2, 2 e 2. Aqui o volume de saída eu coloquei 1, 1 e 1. Então cada volume de entrada aqui, ó, de cada posição, ele corresponde àquela posição do volume de saída. Então, aqui nessa posição 1, esses dois contratos, ele está relacionado com essa quantidade de um contrato aqui do volume de saída. Assim como essa segunda posição está relacionada com essa segunda posição e essa terceira posição com essa terceira posição de baixo, tá? Então é o seguinte, se você colocou dois contratos para entrar, você pode sair com um? Pode, tranquilamente. Eu posso sair com dois? Coloquei dois contratos para entrar. Eu posso sair com dois contratos? Também pode, não tem problema nenhum. Mas eu posso sair com 3? Não, você não pode sair com 3. Porque se você colocou dois contratos de entrada, você pode sair no máximo com 2 contratos de entrada. Se você fizer isso, ele vai dar um erro, tá? No momento em que você der OK, né? Quando fizer a parametrização, ele vai dar um erro, tá? Então, você tem que observar no momento em que você estiver parametrizando, para que você possa parametrizar aqui o robô da forma adequada, tá bom? Então, essa modificação aqui que nós fizemos com relação ao gradiente linear, tá? Nós temos o objetivo, tá? de melhorarmos aqui a forma das entradas, do cálculo do preço médio. Por isso que nós preferimos colocar essas opções todas no book e na pedra, tá? E nós acreditamos que o resultado será melhor, tá? Outra opção também aqui importante, tá? Que nós colocamos aqui, aqui em configurações gerais, essa informação, esse parâmetro. Saída da operação ao mercado, ordens na pedra. Então, o que vocês precisam entender? Quando você está trabalhando com ordens na pedra, você está colocando a sua ordem lá no book, tá? Quando você coloca uma ordem no book, você corre o risco de aquela ordem não ser agredida, tá? Não ter, por exemplo, se você está comprado, você precisa de um vendedor que venda naquele preço, tá? Que você está querendo comprar. Se você não tiver nenhum preço daquele disponível no book, simplesmente não vai ocorrer a entrada, ou seja, ele vai pular a sua entrada, tá? Então, as diferenças entre ordens a mercado e ordens na pedra. Quando você coloca a ordem a mercado, sempre vai ocorrer a execução daquela ordem, mesmo que o preço seja diferente daquele que você estipulou. Mas quando você trabalha com ordens na pedra, a execução da ordem vai ocorrer exatamente no preço que você definiu. Só que você tem a desvantagem de ter o perigo dessa ordem pular, tá? Então nós colocamos essa opção saída da operação ao mercado quando tiver ordens na pedra. Então o que acontece? Caso a sua operação pule, caso pule aquela ordem sua na pedra, ele vai executar aquela ordem a mercado, tá? Então, dessa forma, a gente não corre o perigo de aquela ordem ser pulada e nunca ser executada, tá? Então, isso vale tanto para o gradiente linear,
que tem todas as opções, tanto os aumentos quanto as realizações parciais na pedra, como também para a opção de reentradas contra, que é essa opção aqui, tá? Aqui também você tem a opção de você colocar aqui, ó, tipos de reentradas como ordens na pedra, tá bom? Então são essas as atualizações e modificações que nós fizemos aqui no robô. Então essa é a versão 2.0 do Dylion, tá? Aqueles que querem observar as outras funcionalidades do robô e entender por completo como ele funciona, eu sugiro que assistam ao vídeo da versão 1.9. Lá eu explico todas as funcionalidades do robô, tá? O objetivo deste vídeo era apresentar somente as informações relacionadas às atualizações que foram feitas no robô, tá bom? Então, aqueles que quiserem também entrar para o grupo VIP, tá? Podem entrar em contato aqui comigo, tá? Através do meu WhatsApp, que estará aqui na descrição do vídeo, ou aqui através do nosso site, tá? Que é o www.imperiodosbots.com.br, tá? Você vindo aqui em robôs, você vai clicar aqui na opção grupo VIP, tá? Então, o grupo VIP você paga para utilizar durante um mês, tá? Então, é importante, é necessário você estar no grupo para que você possa receber as parametrizações para poder operar com o robô, tá? Então, no grupo VIP você vai receber as parametrizações para operar com o robô, tanto de mini índice quanto de mini dólar e outros ativos que nós estamos também desenvolvendo, tá? E você também, obviamente, vai receber o robô para você poder operar, tá? Então você só paga R$200 por mês e recebe o robô e também estará no grupo VIP recebendo todas as parametrizações para operar. Aqueles que adquirirem o vitalício, paga somente R$50, caso continue no grupo, né? Paga somente R$150 por mês para estarem no grupo, tá? Então eu agradeço a atenção de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, tá? E queiram fazer aquisição ou do robô, ou do vitalício, ou do plano mensal, ou do grupo VIP, tá? Ou queiram tirar outras dúvidas relacionadas com as parametrizações do robô, podem entrar em contato comigo, tá? Através do meu WhatsApp ou através do Telegram também, tá? Aqui vocês podem verificar que do lado esquerdo tem a opção do WhatsApp e aqui do lado direito tem a opção do Telegram, tá? E também é possível fazer aquisição direto pelo site, tá? Então aqui no site você consegue fazer a compra. Você pode pagar tanto via Pix ou transferência bancária. Você também tem as opções do PagSeguro, que você pode parcelar em até 12 vezes. E também tem a opção do PayPal, tá? Então agradeço a atenção de vocês, tá? Que vocês tenham uma excelente noite.